Bom, eu vou eu vou dar uma passada de olho aqui nos ativos que eu estou de olho, que eu estou acompanhando para, se caso configure alguma oportunidade, eu assumir risco aqui no mercado. Ontem eu fiz um vídeo falando de alguns ativos como Adobe, GBP-USD, BTC e Ethereum. Hoje eu vou dar uma repassada nesses ativos para eu poder ver como que eles estão se comportando de ontem para hoje. Então eu estou aqui em Adobe, vou puxar um tempo gráfico maior aqui do semanal para eu poder verificar o que está acontecendo. Eu estou comprado nesse ativo, né? Eu assumi uma posição nesse ativo na minha conta pessoal, né? Eu estou aqui no momento fazendo US$ 32. Eu assumi um risco aqui de US$ 20 e por enquanto ela está desenvolvendo a meu favor. O meu, o meu gain, o meu gain nesse, minha previsão de gain nesse ativo aqui é 3 para 1. Então eu estou com a expectativa de fazer US$ 60 ao final dessa operação, no mínimo. Bem, pelo visto ele vai abrir aqui um pouco abaixo do ponto que ele está atualmente. O pré-mercado está em US$ 257 e por enquanto tá indo a meu favor. Eu tenho pontos aqui que o preço pode parar, porque o que eu especulei aqui, deixa eu fechar essa aqui, vou fechar esse aqui. Bem, o que eu estou especulando aqui nesse ativo é que após ele furar esse canal macro que ele está seguindo aqui, após ele furar esse canal macro, né, ele toque, deu uma rasgada aqui para baixo, com RSI sobrevendido no mensal, com uma divergência classe A no RSI, né? Aqui o preço fez fundos mais baixos e aqui no RSI os fundos estão mais altos e já numa posição muito sobrevendida. Isso aqui para mim é um dos principais indicadores do meu operacional. É divergência no RSI. É o que me deixa confortável de assumir uma posição. Me deixa muito confortável mesmo. Não significa que eu vou sair vencedor. Vencedor não, né? Não significa que eu vou lucrar nessa operação conforme eu especulei, mas isso me deixa muito confortável para poder assumir risco. Então, esse aqui, o Advergência no RSI no semanal, aqui já com esse preço saindo da zona de 30%, e eu uso um RSI, se eu não me engano, é o de tempo 14. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não me recordo mais. Eu uso o RSI num período de 14, que eu considero um período bom para você trabalhar com RSI. Então, Adobe, utilizei essa rasgada aqui para fora do canal macro, mais uma possível formação de bandeira com, com umas projeções de ondas aqui na faixa dos 100, 127%, que o preço veio buscar a faixa de 127 da projeção de Fibonacci. Então, rasgando aqui a 100%, com esse confluenciando com essa parte de baixo do canal, né, com essa parte de baixo. Deixa eu só ver se eu tenho alguma configuração. Não, no momento não tenho não. Ah, tem sim, aqui. Dessa parte de baixo do canal, esse suporte do canal aqui.
confluenciando com rasgando esse canal macro, esse canal micro, que seria a formação teoricamente, que seria, na minha especulação, uma formação de bandeira, e mais essa linha de tendência aqui, ó. Esse afunilamento do preço, fazendo essa exaustão parabólica aqui para fora dessa zona. Isso aqui é um bom ponto de preço devolve reto. Pode ser que devolva reto, baseado na minha experiência e na minha visão gráfica. Não é para menos que ele está devolvendo aqui. Porque toda essa zona aqui, ó, essa região aqui, ó, é uma região de confluência que chama o preço para ele vir rasgando e depois devolver. Não significa que ele vai dar continuidade na alta, mas pelo menos fazer um movimento contrário aqui, entendeu? Uma retração em um tempo gráfico maior. Isso aqui é uma retração num tempo gráfico maior. Então, por exemplo, vamos ver se no mensal, como é que é a situação aqui. O mensal é um candle positivo tentando superar esse último candle aqui preto que varou todas essas confluências aqui. Canal macro, canal de bandeira, esse canal aqui, ó, né? Então tudo isso aqui gerou um ponto de confluência, gerou como se fosse um X aqui nisso aqui, ó. Então, para quem já operou opções binárias na vida, isso aqui era ponto de entrada com é, comprado para a próxima vela, comprado para finalização da próxima vela. Eu comprei nessa rasgada dessa vela e estou esperando que essa vela, a próxima vela aqui, termine acima do meu ponto de entrada. Supondo que eu tenha comprado aqui, ó, na confluência mais baixa aqui, ó, que seria aqui no rompimento desse canal aqui. Eu compraria ali, se eu operasse opções binárias, como eu já operei, né? Então, em algum momento da vida aqui, eu compraria nessa região aqui com a expectativa de que o preço fechasse acima dessa zona com um candle devolvendo, entendeu? Um candle positivo. Um ou dois candles, porque eu acredito que aqui pelo menos dois candles vão ser positivos, neste tempo gráfico aqui do mensal. Vem esse positivo e o próximo dá continuidade, entendeu? Ele deixa só um paviozinho e deixa um... e continua seguindo aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui. Deixa um paviozinho aqui embaixo aqui e dá continuidade. Então essa é a minha expectativa para esse... A minha análise aqui não dá não. A minha análise de velas do mensal é isso. Para minha análise de velas do mensal é isso. Esse candle branco, ele pode terminar por aqui, ele pode retrair abaixo dessas linhas aqui. Ele pode retrair aqui abaixo, deixar esse pavio e retrair e ficar branco aqui, ó, só daqui para cima. Próximo candle pode devolver preto, ou ele pode deixar um paviozinho e romper a região. Então, muita coisa pode acontecer aí. Operar opções binárias durante um tempo também me deu muita visão gráfica, principalmente da parte de candles. Então, não acho errado não quem opera opções binárias ou quem começa pelas opções binárias, eu acho que é muito válido. Se você usa isso para aprender, né, para você estudar. Era o que eu podia estudar na época. O que eu podia fazer na época, quando eu comecei no início de 2021, em janeiro de 2021, o que eu podia usar para analisar e para poder colocar a pele em risco era opções binárias. Então, sou muito grato por ter tido essa experiência. Então, em Adobe aqui, continuamos comprado. Continuo comprado, né? Continuo comprado. Continuo comprado e sem previsão de fechar esse trade aí. GBP/USD, ontem eu tinha dito que ele estava numa linha de tendência aqui, tocando, eu estava esperando que ele pudesse. No vídeo de ontem eu explico isso, né? Então não vou explicar novamente aqui. Mas tinha essa linha de tendência aqui que eu marquei, essa linha de tendência de baixo, essa LTB. Eu acreditava que esse preço já tinha dado uma furada na LTB e já poderia romper.
Ou o que eu queria é que ele viesse aqui abaixo, tocou aqui, viesse aqui abaixo, nessas zonas aqui, nessa região aqui, deixasse uma quebra de estrutura aqui para eu poder observar alguma figura gráfica como essa aqui, ou uma inversão neste fluxo aqui para eu poder tentar fazer um trade comprado aqui nessa região. Ele não fez, ontem mesmo ele já rompeu a linha de tendência. Eu também disse que se caso aqui ele estava configurando uma figura gráfica para mim, mas eu não queria fazer um trade a partir daqui. Por exemplo, ele fez esse movimento, né? Ele fez essa figura aqui. Ele poderia romper, devolver, né, devolver aqui num pullback aqui na região, utilizando talvez até essa linha de tendência aqui como confluência para o pullback, para depois dar continuidade. Não foi o que aconteceu. Ontem mesmo ele rompeu, não voltou para fazer o reteste e está seguindo aí. Beleza, aqui para mim já posso invalidar essa situação. Então eu não, no momento eu não tenho nada aqui previsto para esse ativo não. Ele ainda pode voltar aqui, ele pode voltar nessas regiões aqui, ele pode fazer uma perna assim, pode vir aqui, pode vir mais abaixo, ou ele pode ir embora direto, que ele pode já ter feito, como ele rompeu este topo aqui, essa região de liquidez aqui que eu estava prevendo, e nem era dessa forma que eu estava analisando antes, não. Eu estava analisando assim, ó. Isso aqui para mim é uma onda B. Isso aqui para mim é uma possível onda B. Isso aqui para mim foi uma onda B em triângulo. Então ele teria feito. Eu estava especulando isso aqui, ó. Só que ele não fechou o canal, ele se afastou do canal e rompeu lá. Então seria um afunilamento aqui, em um ABC. Tá? Essa onda C um pouco menor. Aqui eu tinha medido aqui em Elliott, buscando 100% de onda, a partir do rompimento do triângulo. Não seria aqui, porque seria aqui o ABC. Foi um pouco mais curto, então ABC, ABC, tá? E aqui ter que aguardar, ter que esperar, verificar possíveis pontos de oportunidade. Aqui ele já tocou essa região, estava esperando que ele viesse buscar essa LTB também. Então aqui ele já tocou, afunilando, afunilando assim. Aqui também podendo ser um A, B, C, mas isso aqui pode ser uma formação que ainda não está completa. Pode ser muita coisa, isso aqui pode ser muita coisa ainda. Isso aqui pode ser. Isso aqui poderia ser uma onda assim, ó. Poderia vir aqui, isso aqui fazer isso, aqui. Aí aqui ele constrói algo rompendo esse topo. Ele constrói algo rompendo aqui. Daqui ele não dá em continuidade, ele devolve aqui para dentro desse range todo aqui para formar alguma coisa, ou vindo abaixo, né? Pode ser muita coisa aí. Beleza? Só que no GBP, tempo gráfico bem longo aqui, eu estou prevendo isso aqui, ó. Não sei se eu deixei marcado, eu apaguei os estudos. Não estou prevendo esse cara vir nessa região aqui, ó. Não, apaguei tudo. É isso aí, apaguei tudo. Beleza, vai ser isso aqui, ó. Esse cara vem buscar essa linha de tendência aí, ó.
Algo nesse sentido. Esse cara veio aqui assim, ele veio aqui, pá, tocou. Vai ser isso aqui, ó. Isso, isso, isso. Daqui eu não sei. Devolve aqui, segue reto, não sei. Aí isso é um tempo gráfico altíssimo, né? Mas a minha previsão é ele fazer isso aqui. Ele vinha até essa região aqui. Reto? Não. Fazendo a configuração dele, não sei qual. Mas aqui, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, ó, divergência no RSI, que para mim é importante. Ele tem essa divergência, então essa divergência pode fazer o preço. Uma divergência aqui, ó, essa divergência aqui, uma divergência classe A, pode fazer o preço chegar assim aqui, entendeu? Fez essa divergência, então o preço pode trabalhar acima aqui, rompendo esses topos, vir fazer, buscar uma liquidez, não liquidez não, mas cumprir seu movimento por aqui, depois devolver por aqui, depois ir lá. Ele pode fazer muita coisa, ele pode ir reto, ele pode estar dando continuidade e ir embora. Então, eu vou ficando de olho. Eu fico de olho porque é um ativo que eu opero, então eu acompanho ele. Mas a minha especulação para esse ativo aqui no macrozão mesmo é isso aqui. Vim buscar essa região aqui assim, ó. Beleza? Então aqui em um tempo gráfico aí do mensal, semanal, o que que eu estou buscando para esse cara? Estou buscando ele vir capturar essas regiões aqui em cima. Estou esperando ele vir aqui. Estou esperando ele vir por aqui. Aqui ele está aproximadamente 50% desse range aqui. Isso é algo que eu observo também. Por quê? Porque 50% nessa região aqui, mais ou menos, rompeu, pode virar suporte. Ele pode furar um pouco, devolver. Então aqui, portanto, é que ele está sambando aqui em cima. Está sambando em cima o preço. Tem uma travada aí. Então é isso. O preço aqui não veio onde eu queria, mas veio até a cabeça desse doji aqui. Isso aqui também é ponto de entrada, tá? Para candle é ponto de entrada. Isso aqui, ó. Esse doji aqui. Esse doji do diário aí. Também era ponto de entrada. Não veio aqui, daqui agora eu tenho que esperar alguma coisa. No momento não está dizendo nada para mim. Aqui embaixo era lindo. Se ele viesse reto aqui, ó, com essa confluência nessa região aqui, mas não foi o caso. Tá? Mas não foi o caso. Beleza? Então, pode ser.
Pode ser. Aqui dentro desse imbalance aqui, ele pode deixar alguma coisa, já que ele deu uma superou esse topo aqui. Caso ele volte nessas regiões aqui, pode ser que configure alguma coisa para mim. A partir abaixo desse cara aqui, abaixo desse pavio aí, desse fundo aqui. Pode ser que configure alguma coisa, que é uma região de imbalance. Uma hora, deixa eu ver o 2 horas aqui para fechando aqui melhor, o imbalance completo. Essa região aqui. Essa região aqui dentro. Aqui pode ser. Aqui para mim pode ser. Aqui ele vem, faz a captura deste fundo, deixa faz uma quebrinha de estrutura e devolve. Pode me dar um gatilho aqui para surfar uma compra. Ele pode fazer, ele pode vir, fazer a captura, devolver, fazer aquela estruturazinha, aquela figura gráfica, devolver, fazer um pullback aqui e dar uma oportunidade na compra. Ele pode vir romper, capturar essa região dentro desse imbalance, devolver para dentro do range, fazer um pullback aqui e devolver, uma entrada do tipo trap, uma entrada do tipo trap. Você pega no toque aqui, stop no último fundo ou pavio que deixar, 3 para 1. Em regiões de capturas assim de fundos ou topo, são as três formas de gatilhos que pode existir. Aí na hora eu tenho que escolher, entende? Na hora eu tenho que escolher. Eu já usei muito essa de trap. Eu já usei muito essa de trap. Ele vem direto aqui, dá uma capturada bonita, devolve reto, fecha o candle que devolveu acima dessa linha de suporte. Próximo candle só vem, só deixa aquele paviozinho, toca aqui e devolve o preço. É uma boa forma de se pegar trade, tá? Uma boa forma de se pegar, chamar de trap. Mas aqui para mim eu vou botar um alarme e aqui pode ser alguma coisa aqui. A partir daqui pode ser alguma coisa para mim. Ele pode vir, configurar alguma coisa. Se não configurar nada, eu não faço nada. Se configurar, posso ser que eu assumo um risco. No caso, atualmente, eu estou com uma posição aberta, então eu não tenho direito a abrir uma outra posição na minha conta pessoal. Eu vou iniciar aqui uma série de vídeos tentando aprovar uma mesa proprietária da FTMO de 100 mil, de 100k doll. Então eu estou já analisando esses ativos para que caso surja oportunidade eu me posicione na mesa. Na minha conta pessoal eu estou aqui com essa posição aberta, então eu não posso abrir mais posição nenhuma. Mercado nacional, não vou abrir nenhuma posição, também não tenho direito a abrir, porque eu já estou com uma ordem aberta, então eu tenho que esperar por questões do meu gerenciamento de risco, né? Não me permite abrir mais uma posição, não. Minto, até me permite sim, porque eu tô com risco de 1%, então eu posso abrir um risco de até 2% ao mesmo tempo. Então tenho sim, eu posso, caso tenha uma oportunidade, eu posso abrir um outro trade enquanto esse aqui está em movimento. Então, GBP/USD é um ativo que me interessa, deixa ele quieto, tá com alarme. Aqui embaixo, posso tirar esse alarme porque vai precisar passar por aqui primeiro. Caso não configure nada aqui, não faço nada. Rasgou essa região, capturou fundos aqui, veio buscar essa região e atuar e tiver gatilho, eu atuo também. Então vou deixar até marcado aqui, regiões de atuação aqui e aqui embaixo.
GBP/USD. Deixa eu transitar por outros ativos aqui, só para eu ver se o cenário mudou. Porque eu estava só com esses ativos, porque era onde tinha algo para mim. Ó, a AUD/USD, eu tinha uma, eu tinha essa zona marcada porque eu queria atuar aqui caso, né, desse oportunidade. Ele chegou nessa região, não configurou nada, né? Ele reagiu forte nessa região, mas não deu gatilho para eu poder atuar. Então, enfim, ele reagiu a essa região, mas não deu oportunidade de trade para mim. Aqui também tinha uma ressalva, porque essa zona aqui para mim era uma zona de resistência. Então, tanto é que o preço bateu lá e veio arredondando seus topos aqui, tomando pressão de venda, tomando pressão de venda. Então, aqui ele podia atuar, o preço podia vir, reagir, devolver isso aqui, romper essa região, ele pode vir aqui abaixo ainda, aqui tem liquidez, sabe? Ele tem zonas de suporte aqui embaixo, ele tem zonas de suporte aqui embaixo, então algo que eu especulo para esse ativo, caso ele aconteça e venha atuar em regiões aqui abaixo, eu tenho muito interesse em atuar aqui abaixo, eu tenho interesse em atuar aqui nessas regiões aqui, nessa área cinza, né? Mas isso num tempo gráfico macro, né? Mas eu vou mapeando tanto o macro quanto o micro, né? Não necessariamente eu vou atuar o tempo inteiro, mas assim, eu fico de olho, né? Porque como eu pego trades assim na casa dos 5 minutos, é um tempo gráfico aí de 5, 15, muito raramente no 1 minuto, porque eu analiso mais aqui no 1 hora, 4 horas, né? Na verdade eu analiso o quê? O semanal, o diário, você vê que eu analiso muita coisa aqui, né? Eu analiso em tempos gráficos muito longos e tempos gráficos menores é só para eu ver se naquele tempo gráfico longo, o tempo gráfico menor, por exemplo, os 15 minutos aqui eu quiser atuar, ele tenha confluências dentro do meu operacional. Por exemplo, eu fiz essa análise aqui no 1 hora ou 4 horas. Deixa eu relembrar aqui. Pronto, 4 horas. Quando eu fiz essa análise, o preço estava por aqui, ó. Eu esperava que ele viesse mais abaixo, capturar esse fundo aqui, para fazer uma onda flat irregular para mim, para fazer uma onda flat irregular, que seria isso aqui. Ele rompeu esse topo, ele rompeu esse topo aqui, ele rompeu esse topo aqui, viria romper esse fundo aqui, deixar gatilho para mim, para eu poder tentar um trade aqui, me arriscar num trade aqui. Mas ele não rompeu o fundo. Ele seguiu com topos com fundos mais altos. Ou seja, deixou uma onda flat running para mim aqui. Então, isso aqui gerou uma liquidez. Então, também, o que que acontece para mim? Se ele tivesse rompido esse fundo aqui, deixado pavios aqui embaixo e rompesse esses topos aqui, eu acreditava mais nessa zona aqui, mesmo tendo uma região de resistência aqui em cima. Mesmo esse preço podendo estar fazendo um ABC aqui, ó. Isso aqui pode ter sido um ABC, ó. Um ABC. Aqui, aqui. E aqui ele faz um A, um B e um C para romper esses fundos aqui. Ou para romper mais baixo, ou para vir capturar essa região aqui de baixo. Tem muita possibilidade, muita possibilidade. Só que mesmo dentro dessas possibilidades, aqui é um ponto de atuação para mim. Poderia ser, mas com uma ressalva. Se ele desse gatilho, eu pegaria, não tem problema. Se eu tomasse um stop, ele viesse mais abaixo, capturasse a região de liquidez. Porque ele capturando essa liquidez, ele pode dar um outro gatilho aqui para mim, para eu surfar novamente, né? Então eu tenho aqui para esse ativo, eu tenho muitas coisas que podem acontecer. Ele pode ter trabalhado esse ABC aqui, como eu falei. Ele pode ter trabalhado esse ABC aqui. Depois vim capturar esse fundo aqui, ó. Vim capturar esse fundo aqui. Deixar um gatilho aqui para eu pegar um trade.
Ele pode vir mais abaixo, deixar esse gatilho aqui para fazer o trade, ele pode vir capturar aqui, ele pode fazer muita coisa. Então aqui nesse ativo para mim pode ser que eu tenha muitas possibilidades, entendeu? Mas aqui a gente já viu que ele reagiu, deixou o pavio, que andou branco aqui do diário que pode ser que já supere e dê continuidade a partir daqui mesmo. Porque aqui, como essa onda aqui foi uma flat running para mim, essa aqui foi uma flat running, A, B, C, pode ser que no tempo maior aqui também ele faça essa onda. Aqui, ó. Eu estou especulando uma flat irregular, que seria o quê? Ele deixa esse topo supera o topo, ele vem com o fundo e supera este fundo aqui e depois devolve. Eu sempre espero essa onda. Essa onda é a que eu mais gosto. Porque como eu opero muito captura de fundos e topos, é o meu principal ponto de partida para assumir risco. Eu sempre espero uma flat irregular, sempre. Eu sempre espero essas superações de topo, sempre espero essas superações de mínima. E aí ele pode não ir, ele não pode acontecer. Então ele pode deixar uma onda flat running aqui. E aí isso aqui não aconteceria. E isso aqui não aconteceria. Seria exatamente igual a outra lá. Deixaria assim e ir embora. E pode ir embora. Por isso pode superar o topo lá e ir embora. Por quê? Tem uma linha de tendência rompida. Rompeu a linha de tendência, ele pode ir embora aí. Pode ir embora, ele pode ir embora. Entendeu? Fazer isso aqui. E tem esse ativo aparentemente tem essa característica, ó. Olha essa liquidez que ele deixou aqui embaixo. Analiso esse ativo desde que ele estava aqui, ele não me deu nenhuma oportunidade. Isso desde abril de 2025, mais de um ano. Eu tinha até abandonado esse ativo, porque ele não me dá oportunidade. Ele não deu nada para mim quando aconteceu. Ele só foi embora sozinho, de bobo. Mas deixou essa liquidez toda aqui, ó. Liquidez pesada aí, tá? Sempre imaginei que ele pudesse vir aqui tocar na época, né? Tocar aqui, vir buscar essa liquidez para depois dar continuidade. Mas não, foi direto. Então, para ele deixar uma liquidez aqui embora direto também, custa nada. Então, a UDUSD tem isso. É um ativo que eu tenho interesse em observar. EURUSD não tem nada para mim. Estou aguardando esse cara mais abaixo. Apesar que, ó, divergência no diário aqui desses fundos, né? É um ativo difícil também, assim, ele é bom operar nas capturas, né? Mas ver aqui, ó, arredondando aqui, para mim só tem interesse nesse cara mais abaixo. Só tem interesse, apesar que deixou um gatilho aqui, ó, no 4 horas, bonito. Mas uma característica que eu fico cabreiro é isso aqui, ó. Esse arredondamento aqui assim, ó. Tanto é que ele veio capturar aqui, ó, já. Veio capturar esse, esse capacete aqui. Veio capturar esse capacete aqui. Aqui em cima é capacete, eu chamo de capacete, e aqui embaixo eu chamo de protetor de cárter. Se ele fizesse isso aqui, ó. Protetor de cárter aqui. Ele captura em cima esse capacete. Aí depois ele vem capturar aqui essa região aqui, dando continuidade. Então o EURUSD não tem nada para mim, por enquanto. Nem tem interesse nele, na verdade, não estou observando. Apesar que ele tem aqui ele deu um gatilho aqui, mas não deu oportunidade de entrada. GBP USD, falei o SD Card. Ah, o SD Card, ó, fez a captura que eu estava indicando, estava observando, ó, já tá dando um gatilho aí, ó. Pode ser que dê um gatilho numa hora. Pode ser que dê um gatilho numa hora aqui para fazer aquele movimento aqui, ó. Para fazer esse movimento aqui. Então aqui, será que tem risco retorno para poder pegar essa operação? Tem risco retorno.
tem risco retorno. Tá? Eu tô especulando isso aqui, ó. Então tem risco retorno sim. Tempo gráfico de 1 hora. Ele pode dar gatilho aí. Ó, divergência desses dois fundos é gatilho para mim, tá? É gatilho. É gatilho para mim. No 15 não, mas no 1 sim. Tempo gráfico. No gráfico de linhas. No gráfico de linha. É algo que eu observo bastante. E gosto de observar. Então aqui, ó, ele tinha deixado essa liquidez. Já tinha previsto isso, estava de observação. Deixou essa liquidez e capturar essa liquidez aqui, ó. Ele pode fazer uma nova perna. Tanto é que ele não voltou para fazer pullback nessa região. Então ele pode fazer, mas ele pode devolver aqui, tá? Isso aqui pode ser isso aqui, ó. Pode ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou aqui mais abaixo. Os mais baixos aqui, topo mais baixo. Mas eu não vou pegar, eu não tenho interesse nessa operação não. Poderia, mas não quero. Poderia, mas não quero. Caso configure, ainda não configurou nada. Mas pela minha análise seria isso aqui, ó. Ó, essa divergência de fundos aqui. Porque aqui é um gatilho perfeito para mim, ó. O preço vem, rompe, faz o pullback no rompimento aqui do suporte. Faz mais uma perna, rompendo o fundo com divergência no RSI e depois supera esse topo. E aí aqui ele já trabalha uma região para mim, ou eu já poderia pegar aqui mesmo, com stop no fundo para tentar surfar essa alta. Aqui já seria gatilho, aqui já poderia entrar já. Se tiver especulando isso, já pode entrar aí com stop no fundo. 3 para 1. Aí, 3 para 1. Aqui para mim já é trade, tá? Trabalhando na linha de suporte aqui, ó, já furou, tocou, fez o pullback, devolveu para cima do range, devolveu aqui já é ponto de entrada já. Tô até pensando em pegar esse trade. RSI no fundo aqui abaixo dos 50%, por cima da média do RSI, com esse fundinho aqui de divergência. Nossa, aqui é trade para mim, mas. Vale a pena? Agora eu tenho que pensar. Vale a pena? Isso aqui é trade? É. Essa captura aqui muito me interessa. Muito me interessa. Vale a pena? Vale a pena pegar esse trade? Eu tenho que analisar, eu tenho que pensar. Outra coisa, vale a pena pegar aqui agora? Porque se eu estiver considerando aquela característica de quebra de estrutura, tá perfeito aqui. Ok? Pô, voltou em divergência, subiu, superou, e ele pode estar formando aquela figura gráfica. Pode ser a formação daquela figura gráfica. Qual? Essa aqui, ó. Pode ser a formação. Então eu estaria pegando a formação dela com o stop no fundo, daria um risco retorno bem melhor para mim do que pegar aqui, ó, nesse pullback, stop no fundo para surfar lá. No fundo vai dar a mesma coisa. No fundo dá a mesma coisa. Então, se eu estiver levando o primeiro gatilho como observação, eu tenho que entrar aqui agora com o stop aqui. 3 para 1. Se eu estiver esperando a formação da figura gráfica, eu tenho que esperar ele romper aqui. Tem que esperar ele romper aqui para eu poder ou já pegar no rompimento que o stop é aqui para tentar surfar. É trade, na minha visão gráfica e na forma como eu opero é. Outra coisa, essa liquidez aqui linda de buscar aqui, tá? No topo. Para romper e fazer outra perna. Tô pensando seriamente em pegar esse trade aí. Pensando seriamente em pegar esse trade. Por que que eu não pegaria esse trade? Deixa eu ver tempo gráfico de 4 horas. Tempo gráfico de 4 horas, de liquidez. Nossa, dá uma pancada aqui para cima, vim buscar isso aqui. Nossa, lindo. Diário.
que eu tenho no diário? Que eu tenho no diário prestativo? Topo, topo. Região de 50. Fundos. Nossa, que liquidez, você tá doido. Tem liquidez demais aqui. Nossa. Liquidez demais, liquidez demais. Ativinho que tem liquidez, hein? Nossa. Semanal. O que esse cara tá me falando aqui nesse semanal? Semanal? Tá feio. Nem tá feio, não. Nem tá feio, não. Nem tá feio, não. Vale a pena pegar esse trade? Vale a pena? Vale a pena me posicionar por essa especulação? Que é uma especulação. Dele vir aqui em cima é só uma especulação. Pura e simplesmente. Vale a pena? Hum. É algo que eu tinha em mente? É algo que eu tinha em mente. É algo que eu tinha em mente. Mas no meio do caminho, né? No meio do caminho, por que que eu faria esse trade? Ele tá no meio do caminho. O trade bom seria aqui para baixo, que aí ele me confirmaria que ele fez duas ondas, né? Um ABC. Seria ele devolvendo aqui, depois vindo aqui, caso ele viesse. Ou ele nem faz nada disso, ele faz um triângulo aqui em cima. Tudo é especulação, tudo é especulação. Ele faz um movimento de triângulo, ele vem aqui, trabalha aqui, rompe e vai embora, né? Tudo pode acontecer. Mas neste momento aqui, vale a pena arriscar meu capital? Vale a pena arriscar uma posição na mesa por causa dessa especulação? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu vou pensando. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui de confluência. Não tenho nenhuma confluência em médias no diário. Semanal. Uma média de 9 no semanal. Uma média de 9 no semanal. Se candle veio, furou a média, o candle próximo devolveu. O outro candle superou a máxima, veio fazer mínima, pode capturar mínima. Se isso aqui era um suporte, o diário rompeu, esse outro diário só está fazendo pullback aqui nesse suporte para depois dar continuidade aqui na baixa. Esse preço toca aqui na média do RSI aqui com 50% e cai. Mas isso aqui, ó. Esse trade não compensa para mim não. Esse trade é arriscado demais para eu poder. Posso aguardar, posso aguardar outros trades, posso aguardar outros. Apesar que esse gatilho aqui numa hora aqui para mim é lindo, né, cara? Esse gatilho numa hora aqui para mim é lindo. Essa divergênciazinha de fundo aqui, ó, antes de superar esse suporte aqui é muito lindo. Muito lindo mesmo. Mas
Tem espaço para o candle do diário vir buscar essa região? Candles do diário, né? Tem espaço para isso? Eu estou assumindo que se eu entrar naquele trade ali agora no tempo gráfico de 1 hora, que esse candle do diário vai terminar branco, o próximo vai terminar branco, entendeu? Ele vai subir isso aqui, vai ganhar tudo isso aqui. No semanal, esse candle retrairia tudo e ainda fecharia branco, ou na próxima semana, quem sabe. E o mensal, eu estaria, eu estaria dizendo que esse candle do mensal, ele vai retrair, vai terminar ainda acima desse pavio aqui, ó. Talvez não nesse de candle, mas o próximo que abrir daqui a uns 2, 3 dias aqui, ó, que esse candle ia retrair até acima desse topinho aqui, ó, fazendo pullback. O próximo ainda deixaria um paviozinho aqui em cima e pagaria minha operação no candle do mensal. Tem espaço para isso no candle do mensal? Tem espaço para isso? Tem espaço para isso? Tudo pode acontecer. Mas aparentemente, não vale a pena o meu dinheiro. Nem uma entrada na mesa para arriscar o capital da mesa lá e comprometer meu desempenho. Não compensa. Beleza, vamos seguir aqui. O SDJP, sei lá, aquela guinada, não quero nada com esse cara. Aqui, não está cumprindo até onde eu botei, mas pode vir daqui até aqui. Pode estar trabalhando uma bandeira aqui. Pode estar trabalhando uma bandeira e buscar a região. O que aconteceu aqui? Pode estar trabalhando uma bandeira. Pode estar trabalhando uma bandeira. Buscar essa região, dar algum gatilho de compra aqui para ir buscar regiões mais altas aí. Ou não, pode fazer o shakeout como eu falei ontem. Pode fazer um movimento de shakeout aí como eu falei ontem a partir daí. Aqui não tem nada para mim. Aqui não tem nada para mim. Aqui, só quando chegar nessas regiões, só quando chegar nessas regiões aqui, eu tenho interesse. Pode ser que dê gatilho. Aqui, mais abaixo aqui, essas regiões aqui. Não necessariamente aqui, mas pode dar aqui. A boa mesmo seria aqui. Aqui é a boa. Mas não sei. Só observar. Nasdaq. Nasdaq chegou lá. Tá na região. Com divergência. Diário no fundo. Esse candle branco. 38 de Fibonacci. Veio nessa região aqui, ó. Que eu tava aguardando. Tava aguardando não. Estava de olho, né? Não estava aguardando, não. Estava de olho. Aqui. 4 horas em divergência. De fundos. Divergência linda em cima da 38. Aqui é uma região de voo, alto voo, uma região de POC, né? Uma região de POC. Você estima a POC só desse movimento aqui, mais abaixo, né? Mas tinha uma POC macro ali, deixando liquidez absurda. Esse ativo aqui pode dar alguma coisa, a partir daqui ele pode dar alguma coisa. Esse ativo aqui pode dar alguma coisa, tá?
Esse ativo aqui pode dar alguma coisa. Leitura de volume aqui nesse aqui, por exemplo, não ajuda muito não. Esse ativo pode dar alguma coisa. Esse ativo aqui pode dar alguma coisa, eu vou ficar de olho nele. Quatro horas essa divergência aqui, ó, desses fundos. Aqui pode dar alguma coisa, eu vou ficar de olho nesse ativo aqui. No uma hora, no 30 minutos, numa hora. Esperar alguma coisa nesse cara aqui a partir de uma hora. 4 horas? 4 horas seria mais lindo ainda. Esse cara dá um gatilho no 4 horas aqui. Como? Que ele chega, faz uma figura e dá continuidade. Faz uma figura dessa aqui para vir capturar alguma coisa por aqui, ó. Tem essa linha aqui, ó. Isso aqui é a liquidez pura. Isso é a liquidez. Isso é liquidez. Dá um gatilho aí. Onde também poderia ser um gatilho? Superar esse topo. Superar esse topo aqui. Devolver aqui e mandar ver. Aí o que que acontece? Esse cara supera esse topo. Com o próximo candle do 4 horas, deixa um imbalance aqui nesse candle do 4 horas. Deixa um imbalance aqui assim, ó. Deixa um imbalance aqui, ó. Supera esses topos aqui. Devolve aqui. Já com essa região de pivô aqui, né? Um pivô aqui, ó. Essa região de pivô aqui. Fazendo pullback nele aqui. Fazendo pullback nessa região. Stop no fundo aqui. Stop no fundo. Aqui ou aqui. Mas para essa entrada, o meu stop é aqui. Porque é aquela entrada de quebra de estrutura. Então, meu stop aqui, 3 para 1. Muito possível, tá? Muito possível. Para esse ativo aqui, muito possível. Muito possível mesmo. Outra coisa, às vezes nem dá gatilho. Esse cara que costuma furar regiões, chegar em região de interesse e devolver a primeira pernada reta. Devolve a pernada reta. Mas vou ficar de olho nesse ativo aí. Ficar de olho nesse ativo. Botar um alarme na superação da máxima aqui, para caso aconteça eu observar se vai fazer essa formação que eu estou especulando. Então aqui, Chá USD. Chá USD eu tô aguardando mais ele vir fazer essa captura aqui. Não sei se vem. Tá muito.
Ele já tá, bem, já estava, né, sobrevendido aqui, deixou divergência no diário. Mas eu tomei uns bons stops aqui no Shao e no Shag, né? No ouro e na prata. Tomei uns bons stops que me fez tomar prumo. Falei, cara, toma prumo. Se ficar insistindo nessa recuperação aí, vai se fuder. Vai tomar um monte na cabeça. E aí eu tomei uma boa sequência de stops aqui que me deixou até chateado, me deixou triste. Me deixou triste, eu tô segurando a onda. Porque eu praticamente devolvi muito lucro que eu tinha feito com esses dois ativos, tentando pegar essas pernas, essas devolvidas, entendeu? Me baseei muito só no RSI. Por exemplo, aqui, ó, tentei pegar, ó, RSI divergência aqui, ó, tentei pegar troço aqui e me dei mal. Tentei pegar troço aqui, em algum lugar eu me dei bem, mas na maior parte eu me dei mal. Então eu deixei esses ativos aqui até em stand-by para atuar neles só se eles der oportunidade mesmo. O que que seria oportunidade mesmo? Eles têm que andar. Ele tem que andar. Depois que ele andar, aí devolver algumas regiões e tentar pegar alguns novos gatilhos nessas regiões. Mas fora isso, é ele vir em áreas mais abaixo, capturando fundos, para depois dar algum gatilho para mim. O Shao não tem nada para mim. Não vejo nada no Shao. Mas essa figura gráfica, essa formação aqui me deixa eufórico. Gosto muito. Isso também que me chama a atenção, entende? Como se fosse uma cinco ondas aqui. Não necessariamente pode ser cinco ondas. Isso aqui pode ser um ABCDE, pode ser um, dois, três, quatro, cinco. Então eu tenho que só ficar de olho. Deixa eu usar a ferramenta de um, dois, três, quatro, cinco. Esse é um, dois, três. Ou aqui, ou aqui. Tá? Um, dois, três, aqui. Quatro e cinco aqui, ó. Legal seria furando aqui, era o que eu tava aguardando. Mas ele pode não ir, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco, para depois fazer uma perna ABC aqui para cima, nessa região, devolver para cá, ou apenas ir embora, entendeu? Se isso aqui for um ABCDE, uma correção ABCDE, ele fazer outra onda aí, ele veio, faz isso aqui, vai embora, ou devolve mais ou menos aqui no 38, 50% dessa onda, daria oportunidade de trades comprados, né? É o que eu estou observando, tem muita liquidez aí, né? Mas essa onda pode terminar aqui mesmo, tá? Mas eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Eu não estou pegando nada nele, mas eu estou de olho. Possível acumulação aqui no fundo, captura, eu vou observar tudo. Eu vou observar tudo aqui. O último fundo pelo gráfico de linhas foi aqui. Mas eu já vou começar a marcar alguma coisa nele aqui. Uma lateralização e vou guardar, quem sabe. Vou deixar isso aqui assim, ó. Depois eu vou atualizando. No decorrer do tempo eu vou atualizando. Esse cara pode também, querendo ou não, ficar trabalhando aqui, capturar lá e depois devolver, entendeu? Pode fazer tudo isso. Vou ficar de olho. Deixa eu ver se alguma leitura de volume neste. Leitura de volume aqui nesse tempo gráfico eu não enxergo nada não. Mas aqui já enxergo alguma coisa. Esse volume aqui tá meio decrescente. Nessa queda ele tá decrescente. A partir daqui já, ó, onde fez a divergência, tá? Ele está decrescente. Então, isso também já é um ponto de observação importantíssimo. Que ele pega, dá uma furada aqui para baixo aqui, deixa um alto volume aqui e depois devolve. Ah, cara, aí é aquela entrada de trap linda. Aquela entrada de trap linda. 3 para 1. Swing trade aí. Swing trade no ouro.
Então vou ficar de olho. Chá eu fico de olho, mas por enquanto pra mim não tem nada não. Vou até subir esse alarme aqui. Por enquanto não tem nada para eu fazer aí, não faço nada aí. Mas observe, quem sabe um possível diagrama de Wyckoff, que é uma acumulação para depois fazer uma correção aí, ou um impulso, quem sabe. O prata, mesma coisa. Prata, mesma coisa. Prata tá mais feio. Mas essas regiões aqui, mas o ouro para mim tá melhor por conta dessa figura gráfica aqui, ó, no gráfico de linhas. Google, Google para mim é aquele esquema, né? Pode estar fazendo uma onda 5 aqui nesse end, pode estar fazendo uma onda 5 aqui nesse end diágono, pode estar fazendo para depois corrigir. Ou daqui ele tá vindo embora. Só que como eu tomei um stop nele aqui, que eu estava prevendo essa perna aqui, poderia vir abaixo, mas eu estava prevendo aqui assim, ó. Então, quando ele chegou aqui, ele tinha um gatilho para mim e tal. Eu entrei, fiz um trade, deu bom, pagou 3 para 1. Depois eu peguei de novo aqui e estopou. Aqui ele pode estar indo, que ele pode fazer. Mas eu tô cansado de pegar essa quinta onda de end diagonal e estopar. Tô cansado. Então, eu já percebi que é uma insistência da minha parte. Por quê? Porque como eu gosto muito dessas figuras de gráficas que eu identifico, que eu acabo querendo pegar esses trades, às vezes em antecipação, e isso não é muito saudável para o operacional. Isso não é muito saudável para o operacional, não. Mas ele pode estar indo a partir daqui, tá? Pode fazer como ele pode devolver. Pode estar corrigindo mais. Mas ó, 3 dias já, um, dois, três, quatro candles positivos. Tá em cima da resistência aqui, que ele rompeu. Nossa, eu fico tentado, eu sempre fico tentado a pegar, mas essa tentação não dá dinheiro, entendeu? Essa tentação aqui é tentar acertar trade. Eu não quero mais tentar acertar trade, eu quero fazer dinheiro. Para eu fazer dinheiro, eu preciso operar melhor. O que é operar melhor? Nos momentos melhores do que no momento que é possível, mas não é melhor, entende? Operar nos momentos melhores. Por exemplo, aqui não tem nenhum gatilho para mim. Seria só uma especulação. Se eu pegar tentar entrar aqui nesse cara aqui agora aqui, o stop no fundo para surfar aqui essa possível onda 5 do end, vai me dar um 5 para 1 aí, né? Eu estaria arriscando aqui 1 para levar 5. Mas isso é só uma especulação, entende? Isso é só uma especulação, isso não é um trade de verdade. A Adobe abriu abaixo, deixa eu observar no diário, acabou de abrir, gap de baixa aqui e aguardar se ele vai superar. Google, a mesma coisa, acabou de abrir, um gapzinho de baixo aqui, ó. Depois desse candle lindo de venda aqui, mas em cima do suporte esse gap. Faço nada aí. Tem nada para mim aí. Mas essas um, 2, 3, 4, 5 anos superando um suporte, nossa, chama atenção, tá? Mas chama atenção como? Numa devolvida, faz um gatilho e aí a gente pega um gatilho. Vale a pena esse trade? Se fizer, vamos avaliar. Que eu tenho de confluências a meu favor? Eu tenho um RSI em divergência no semanal nesses topos, ou seja, fragilidade das ondas impulsivas. Então isso é uma bandeira vermelha gigante para minha tomada de posição. Divergência de topos, divergência de topos no RSI, no semanal, ou seja, a possibilidade desse cara vir buscar essa captura, essa região aqui de baixo, mais abaixo aqui, é muito grande, um tempo gráfico muito maior. Para eu tentar uma exposição no gráfico de 1 hora 4 minutos.
que eu tenho de confluência? Que eu tenho de confluência que vale a pena? Médias, toque de médias, eu nem uso muito isso, mas eu observo sim. Porque uma média, por exemplo, de 200 como essa, numa região como essa, e o preço vindo buscar aqui, eu até coloquei aqui, ó, comprar Google, comprar o ativo mesmo. Se eu tiver oportunidade, porque nessa região aqui para mim, imagina, com uma média de 200 confluenciando aqui, o preço trabalhando, tá doido. Aqui é. Outra coisa, esse RSI aqui, ó, provavelmente, não sei se no semanal chegaria aqui numa região de sobrevenda, né? Mas é uma observação para mim. Outra coisa que confluencia nessa baixa aqui no semanal é que quando o RSI está assim, ó, em divergência aqui, quando o RSI está em divergência aqui para mim, o RSI costuma vir buscar extremidade. Eu já observei isso. Aqui ele está em divergência e aqui está em divergência. Eu tentar pegar trades comprados aqui, com essa divergência aqui, o RSI pode vir buscar aqui, ó. Ele pode chegar na extremidade. Então ele não seria favorável a um trade comprado em um tempo gráfico menor do que esse aqui, não. Para mim, não. Então não compensa para mim, não, tá? Mas ele pode fazer send diagonal. Google não tem nada para mim. Intel não tem nada para mim. Intel só aqui abaixo. Pullback aqui, regiões aqui de baixo, 50% desse triângulo aqui. Confluência aí na região da 200 da média, isso aqui no semanal, tá? Tem nada na Intel para mim. Apple. Apple não tem nada para mim, não consigo identificar nada nesse ativo aí. E Adobe é onde eu tô comprado, né? Onde eu tô comprado. Aqui é a região de resistência dele, tá? É aqui a região de resistência dele. Tá tomando uma pressão aí de resistência. Mas tô confiante nesse trade aí, pagar 3 para 1. Bitcoin é aquela estudo de antes. Tô esperando que ele venha por aqui nessa região para me dar talvez um gatilho comprador, para eu surfar um 3 para 1. Já foi, Ethereum. Ethereum é a mesma coisa. Ethereum é a mesma coisa. Algo nessa região para me dar um gatilho comprador. Aqui eu vou pegar no toque, tá? Já tenho ordens agendadas na corretora, na minha conta pessoal. Na mesa não. Então é isso. Os ativos que eu tenho são esses, as oportunidades que eu tenho são essas. E eu tô, e eu tô iniciando uma série onde eu vou aprovar uma mesa proprietária da FTMO de 100K. Né? Eu já tive uma mesa da FTMO. Eu já passei numa mesa, mas eu quebrei a mesa. Já tentei mais 2 testes. 4 testes, na verdade, não passei. Os 2 primeiros que eu tentei, eu nem tô contando porque foi um período que eu não estava operando. Como eu tinha passado na primeira mesa e eu fiz 5 saques nela. E depois eu comecei a entrar numa fase de drawdown. Essa fase de drawdown, ela modificou muito a minha forma de operar, porque eu estava com um operacional muito bem definido, que foi o operacional que me fez passar na mesa, né? E fazer saques nela. É, Como eu estava vindo nessa sequência vencedora, eu fiz 10 mil na primeira fase, 5 mil na primeira fase, depois eu fiz aproximadamente 5 mil dólares de lucro. Eu Eu senti. Eu não senti nada, eu continuei operando. Só que como eu fui entrando na fase de drawdown, aquela fase de drawdown mexeu muito comigo. E eu percebi que eu fui mudando a forma de operar. Eu não operava da mesma forma, só que eu passei a ter viés. Antes eu não tinha viés, eu tinha pontos de entrada. E acontecia aquela situação que eu estipulei, eu entrava. Só que após eu vindo nessa sequência de ganhos e tal, eu passei a operar mais.
Eu não estava só esperando aquele momento, naqueles locais e aquele gatilho. Eu passei a ter viés, porque eu tenho leitura em Elliott, que é uma leitura que eu uso muito, eu gosto muito, eu uso, e é onde me dá, digamos assim, a direção para mim, a direção e pontos de tomada de decisão. Eu também passei a ficar enviesado em alguns ativos, então estava tentando pegar pernas maiores do que aquele 3-1 que já estava estipulado. Já não estava usando o mesmo tipo de gatilho, porque como eu estava usando gatilhos em Elliott e não gatilhos de entrada, de assumir posição, estava tomando gatilhos baseado no viés. Então aquilo foi me dando mais drawdown, aí a ponto de eu ficar com um drawdown bem alto na mesa e a mão que eu utilizava para recuperar não, para voltar para o zero, era muito demorado, porque eu usava a mão de $200 ali para poder operar, né? Quando eu passei, eu usava a mão de $200. Então, sei lá, fiquei 3 mil negativo, $3.000 negativo, para eu recuperar, eu voltar para o zero utilizando $200 de mão, 3-1, quando tinha oportunidade, nossa, aí aquilo eu já comecei a desanimar, eu falei, vou comprar mais mesmo, porque eu vou tentar. É mais fácil, digamos assim, teoricamente eu falava, né? Que eu vou passar, de eu chegar no de aprovar do que recuperar a minha conta. Então fui operando 3 meses ao mesmo tempo. E as 2 mesas que eu comprei, aí já comprei logo duas, uma de 100k e uma de 200k, porque eu estava confiante, né? Tava com operacional bom, tinha passado, tava sacando. Queria fazer o limite máximo da FTMO, que era 400 mil, se eu não me engano, se ainda é isso, né? 400 mil de alocação máxima que você pode ter ali. Mas entrei na fase de drawdown, nas 2 mesas novas que eu peguei, de 100k e de 200k, não cheguei nem a ficar no zero, já entrou surfando o drawdown, já entrei aquelas contas ali operando surfando o drawdown. E aí foi drawdown máximo mesmo. Levei um tempão ainda operando, a ponto de eu ficar com as 3 contas ruins. Aí foi a beira do poço mesmo. Tomei fumo nas 2 mesas que eu comprei e na mesa que eu tinha, que era minha, né, que eu sacava dela, também tomei fumo. E aí resolvi novamente, aí criei uma estratégia para mim de mesa, para eu operar com mesa. Não estratégia operacional, o operacional é o mesmo. Retomei esse operacional que me fez passar na mesa e evitando o máximo de viés. Em algum momento vai vir viés novamente, porque você vê que a forma como eu analiso é de uma forma discricionária. Eu analiso tempos gráficos macros, micros, eu analiso questões de figuras gráficas, eu analiso com price action, eu analiso com Elliott, eu analiso com acumulação, períodos de acumulação, distribuição. Eu analiso retrações de pernas, de impulsos ou de correções, eu analiso tudo isso. Então, isso que não te dá viés. Mas o ponto de entrada, a tomada de decisão não é por viés, ela é por gatilho de entrada. Então, eu posso ter o viés que for, mas eu só posso entrar se configurar o meu gatilho. Eu tenho 3 gatilhos, 2 deles são os melhores, um terceiro pode ser admissível caso eu esteja numa condição muito favorável e a operação valha muito a pena. Né? O que é uma condição favorável? Eu estou vindo numa sequência boa de gain, não estou operando mais do que o meu gerenciamento permite. Né? Por exemplo, eu estou já uma semana aqui, eu já estou indo para 2 semanas só nessa operação da Adobe. Eu estou com 1% do meu capital. Se surgir a operação no viés, nossa, muito perfeita, muito favorável, eu posso colocar mais 1% e está sendo embasado em um viés, mas também pela análise gráfica que eu utilizo, que eu acabei de descrever aqui, eu uso Elliott, eu uso Price Action, eu uso acumulação e distribuição, teoremas de Wyckoff, eu vou usando o que eu conheço. Regiões de volume, regiões de POC, regiões de captura, leitura de candle, superação de máxima, mínima, suporte e resistência. Se tiver,
e valer a pena. O terceiro gatilho, qual é o gatilho que eu usava lá no início, que era captura. O preço capturou, devolveu com alto volume, capturou com um volume alto, devolveu um candle anterior para a zona de suporte ou resistência com volume alto. Eu me permito fazer um trade a favor a volta para o range, ou seja, uma entrada de trap, né, que em alguma teoria de mercado é chamado de trap. Então eu posso fazer uma operação. Mas no momento é isso. Essas são as análises que eu tenho no momento e é o que eu vou aguardar para alguma possível oportunidade. Então, na mesa, caso se configure alguma operação, eu vou iniciar novamente a mesa. É bem, como eu estava falando, né? Aí eu tomei o drawdown e aí eu iniciei um novo processo que seria o quê? Comprar nova mesa, aprovar novamente, baseado no meu método de entrada, com as minhas análises, da forma como eu analiso com todos esses estilos operacionais, esses estilos de análise. Configurou, eu vou pegar. E aí eu vou postando os vídeos das entradas aqui e fazendo uma série com aprovando essa mesa da FTMO de 100K. Beleza. Um abraço.